Boa tarde a todos, mais uma vez. Queria começar por um cumprimento especial, naturalmente, ao município de Manteigas e ao GIP, na pessoa da doutora Teresa Rabassa, agradecer o convite que foi feito para que o SEART pudesse participar nesta sessão. Também cumprimentar as colegas do Centro de Emprego da Guarda, já nos conhecíamos, enfim, de nome, mas não tínhamos ainda estado pessoalmente. É um gosto, de facto, estar aqui. Também é um gosto ainda suplementar ver uma sala cheia. Eu vinha na expectativa de termos 10 pessoas a assistir, portanto, de facto, esse número multiplicou-se por 4 ou 5, o que é excelente. E só é pena porque não trago documentação suficiente para toda a gente. Pronto. Mas depois, no final, faremos a distribuição dessa documentação. Se houver pessoas que estão juntas, ficam só com um grupo, se não se importam, e depois o que for preciso também, a doutora Teresa já se disponibilizou para fazer impressões e depois fazer-vos chegar essa mesma documentação. Bom, a mim, aquilo que me foi pedido é exatamente que venha fazer a apresentação do Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal, que é o Sistema Nacional de Reconhecimento de Artesãos e de Unidades Produtivas Artesanais. É um reconhecimento público da responsabilidade do Estado português e que tem uma legislação de base que foi publicada o primeiro decreto-lei em 2001, o decreto-lei 41 de 2001, e depois em 2002, cerca de um ano depois, surgiu o decreto-lei 110 de 2002, que veio, de facto, corrigir algumas imprecisões do primeiro decreto-lei e, sobretudo, acolher neste sistema, que o 41 de 2001 não fazia, a área da produção artesanal de bens alimentares. Como podem ver pelo rodapé, quem consegue ver, nós temos aqui duas entidades que estão aqui referenciadas, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, precisamente, e o SEART. O Instituto já foi apresentado e bem pelas colegas. O SEART, também já foi dito, é um centro de formação profissional para o artesanato e património. Integra a rede de centros de formação profissional de gestão participada ligados ao Instituto do Emprego e é o único especializado na área do artesanato e do património. Portanto, há outros centros de formação sectoriais também, muitos deles até com interesse para os próprios artesãos. Sei lá, estou-me a lembrar em Gondomar do SINDOR, o Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria, onde é possível ter formações específicas na área da joalharia, da filigrana, etc. Estou-me a lembrar do SENCAL, Centro de Formação Profissional da Indústria Cerâmica, que está localizado nas Caldas da Rainha, onde também é possível obter formação quer para a indústria, quer também para o artesanato cerâmico, enfim, e podia dar outros exemplos, o Modatex, que também tem a ver um bocado com esta região aqui, porque é a fusão do antigo Citex e também do Civec, creio eu, e do Cilan, dos lanifícios, enfim, ou seja, é só para perceberem que a resposta formativa do Estado português tem centros de formação generalistas, digamos assim, que são os do Instituto do Emprego e Formação Profissional, e depois tem centros de formação especializados. E, portanto, dada esta especialização do SEART, de facto, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, a partir de 2015, confiou ao SEART toda a parte técnica, quer da questão das cartas de artesão, da unidade produtiva artesanal, quer também de um outro sistema que não vou falar aqui hoje, que é o sistema de certificação de produções artesanais tradicionais, que é uma coisa diferente desta. Bom, portanto, enfim, este sistema, basicamente, está construído e assenta numa lista de atividades, que é o Repertório de Atividades Artesanais, que foi publicado numa portaria em Diário da República em 2003. Esta lista de atividades artesanais, como há bocadinho foi referido pela doutora Bernadette, está organizada por grupos de atividade, não é? Já vamos ver. Tem neste momento 185 atividades. Se derem à amassada de ir ao Diário da República, à portaria 1193 de 2003, não vos aparecem 185 atividades, aparecem menos 13 ou 14, porque desde 2003 que foram acrescentadas atividades à listagem, tal e qual como a legislação permite, e desde que haja fundamentação técnica substantiva para isso. Não é? Posso dar apenas 2 exemplos, ou até dou 3, 2 da área alimentar e um da área não alimentar.
2 da área alimentar, a cerveja artesanal. Está neste momento no grupo 12 e em 2003 não havia atividade de fábrica artesanal de cerveja, porque também não havia praticamente cerveja artesanal em Portugal. Depois, por exemplo, a atividade de confecção artesanal de chocolate, também, de facto, em 2003 não tinha praticamente expressão no país. Depois veio o Festival de Chocolate de Óbidos, que toda a gente conhece, etc. E começou a haver, de facto, os pequenos ateliês e os chefes, digamos assim, direcionados e vocacionados para uma produção artesanal na área do chocolate de altíssima qualidade. Portanto, foi necessário acrescentar essa atividade. E depois da área não alimentar, por exemplo, da área têxtil, que estamos num domínio aqui também importante do têxtil, a feltragem de lã. Portanto, era uma atividade que não estava considerada no Estatuto e que hoje em dia já está. Um dos produtos mais conhecidos, que é feito através da técnica de feltragem, ou dois, vá lá. Um deles é o cobertor de papa, por exemplo, que é feito através da feltragem da lã no pisão, que dá depois a compactação das fibras, ou até o burel, que também é um tecido que depois é impermeabilizado e é compactado através da feltragem. Mas depois há outros trabalhos. A feltragem que se faz com água e sabão, para artigos de decoração, a feltragem de agulha, etc. Portanto, ou seja, quando se verifica que há uma atividade que por acaso não foi pensada no início e há justificação para isso, ela pode ser acrescentada ao repertório. Portanto, hoje em dia, 185 atividades organizadas em 13 domínios. Cada atividade, eu depois tenho aqui a listagem que vos posso facultar. Cada atividade tem depois a correspondência com o Código de Atividade Económica, ou seja, uma coisa é a atividade artesanal, outra coisa é o CAI. As pessoas não pedem carta no CAI XPTO. As pessoas pedem carta numa atividade artesanal determinada que depois tem uma correspondência num outro código, que é o Código de Atividade Económica. Porque a CAI, quem já se inscreveu nas finanças e está familiarizado com isso sabe, como o nome indica, é uma classificação de atividades económicas e não distingue se são artesanais ou são industriais. Portanto, o mesmo CAI é atribuído a uma tecedeira que trabalha sozinha em casa ou a uma indústria de tecelagem. Portanto, o CAI não faz essa distinção. A distinção é feita no sistema que estamos agora a falar. E, portanto, a atualização periódica que já falámos. Pronto, estes são os grupos que há bocadinho também já foram enunciados, não vou estar naturalmente a repetir. E há enfim, no site do CEART, depois no final eu digo-vos onde, mas é ceart.pt, na parte relativa à Carta de Artesão, está o repertório de atividades artesanais, a lista, e está depois um outro documento, que não se vê, mas é só para ilustrar, que é as notas explicativas do repertório de atividades artesanais. Isto é, para cada uma das 185 atividades, existe uma descrição técnica sobre o que é que se entende por aquela atividade. E, portanto, se quiserem, do ponto de vista prático, o primeiro exercício que uma pessoa tem que fazer quando pensa em candidatar-se à Carta de Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal é olhar para a listagem, consultar as notas explicativas e verificar onde é que o seu trabalho, em princípio, se poderá enquadrar, certo? Sendo que, na fase da análise técnica da candidatura, nós poderemos também fazer as correções necessárias para que a atividade a atribuir seja rigorosamente aquela que deve ser atribuída. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo da área cerâmica. Quem faz escultura cerâmica ou figuras moldadas à mão em cerâmica, a atividade chama-se cerâmica figurativa, certo? Mas há uma outra atividade que se chama modelação cerâmica. E muitas vezes as pessoas pedem modelação cerâmica quando fazem cerâmica figurativa. A modelação cerâmica é outra área que tem a ver mais com o trabalho dos modeladores cerâmicos que fazem modelos, fazem moldes, fazem madres que depois até podem ser utilizados para replicar peças e para a indústria, digamos assim, um trabalho artesanal que pode ser um trabalho artesanal de apoio à indústria. Portanto, ou seja, é importante fazer esta pesquisa. Embora, pronto, isto não vale a pena se estressar muito com esta situação, porque ou eu encontro a atividade onde eu acho que me enquadro, ou não, mas enfim, faço o meu melhor e depois na fase de análise isso é naturalmente verificado. Pronto, mas é importante para perceber, eu depois agora a seguir vou falar de uma coisa pouco simpática, enfim, é o que é, mas que são as atividades não enquadradas, certo? Isto é, nem tudo o que leva a trabalho manual está no repertório de atividades artesanais e é considerado uma atividade artesanal. Sobretudo, há dois campos que têm interseções, claro, mas
são campos diferentes, isto é, por um lado as artes e ofícios ou o artesanato e por outro lado as manualidades ou as artes decorativas, são coisas que têm pontos de comum, claro, mas também têm diferenças, não é? E, portanto, é muito importante consultar estas notas técnicas para depois perceber exatamente do que é que estamos a falar. Bom, em termos de atividades não enquadradas, atividades decorativas ou manualidades em geral, ou seja, no fundo, um princípio praticamente transversal é a transformação de matéria-prima pela utilização de saberes especializados que dão origem a um produto diferenciado. Isto é, digamos assim, o requisito ou a característica mais fundamental das artes e ofícios. Claro que depois há exceções que já vamos ver. Por exemplo, a questão da decoração de objetos pré-existentes, em regra, não está considerada, a não ser em algumas exceções que eu já vou dizer, não é? Por exemplo, atividades onde é possível ter carta não fazendo o produto, mas apenas fazendo a sua decoração. Pintura cerâmica, isso é possível. Mas se forem às notas técnicas e forem à atividade 0206, pintura cerâmica, vão reparar que há um conjunto de requisitos técnicos para que essa atividade seja atribuída. Isto é, a pintura, por exemplo, a frio de peças que são compradas, ou a pintura com tintas acrílicas, ou o envernizamento de uma peça que se comprou, ou um laçarote que se põe à volta de uma peça cerâmica, isso não é considerado uma atividade decorativa na área cerâmica. Portanto, a pintura cerâmica exige que haja tintas próprias para cerâmica, que haja cozedura da peça depois de decorada em forno a 700, 800, 900 graus, percebem? Portanto, é uma técnica cerâmica, não é pintar sobre cerâmica, é fazer pintura cerâmica. Isso é uma nuance, não é? Lá está. Portanto, a pintura sobre cerâmica ou vidro a frio não está considerado. A mesma lógica aplica-se à questão da pintura sobre o vidro, em que aí as peças cozem 350, 500 graus, mais ou menos. Depois, outra área que não está consagrada, a pintura sobre tecido, gesso ou marfinite, ou seja, a pessoa não faz o objeto e apenas faz a pintura, certo? Temos uma atividade, por exemplo, na área da pintura sobre tecidos. Agora, só para perceberem que as coisas muitas vezes não são preto e branco, não é? Pronto. Imaginem alguém que tem um ateliê de costura, certo? E faz uma peça desde a raiz, faz o corte, faz a confecção da peça, de uma carteira, de uma mala, seja o que for. E no final da peça construída por si, faz uma pintura de uma flor à mão. Problema nenhum, porque a carta é atribuída não em pintura sobre tecido, mas em confecção de artigos, neste caso, fabrico de acessórios de vestuário, ou se for para uso no lar, confecção de artigos têxteis para o lar. Portanto, vai-se valorizar a confecção e não propriamente depois o arabesco que se põe de decoração, que por acaso é feito a pincel. Outra coisa é a pessoa, por exemplo, pegar em produtos que já existem, por exemplo, t-shirts, não é? E fazer uma pintura manual. Isso não está considerado aqui, certo? Por exemplo, uma t-shirt que é pintada à mão, não está nunca em causa aqui a questão do resultado estético da peça, pode ser um resultado excelente, não é? Mas do ponto de vista técnico, aquilo não é um produto artesanal, é um produto industrial em que alguém pôs uma pintura. E muitas vezes é um produto industrial que veio do Bangladesh, nem sequer pode ser considerado artesanato português. Portanto, mas lá está, se houver a confecção, aí é diferente. O caso do gesso e do marfinite, se depois verificarem na listagem, há uma atividade que se chama arte de trabalhar gesso. Portanto, isto parece uma contradição. Não é. É possível pintar o gesso se a pessoa fizer a peça. Portanto, ou seja, se trabalhar o gesso, através de moldes, etc. E, portanto, fizer esse trabalho. O marfinite, a mesma coisa. Há uma atividade que é a arte de trabalhar materiais sintéticos, onde o marfinite se enquadra. Mas é exigido que a pessoa elabore a peça e faça a peça de marfinite para depois fazer a sua decoração. A questão da pintura de madeira também não está integrada, exceto mobiliário, ou seja, há uma atividade que é pintura de mobiliário, que foi integrada na lista a pensar primeiro no mobiliário alentejano, como é evidente, em que muitas vezes os pintores do mobiliário são artesãos diferentes dos marceneiros que fazem a peça de mobiliário, e o valor acrescentado é dado, de facto, pela pintura.
Mas não temos artesãos só com pintura de mobiliário, temos artesãos, desde que façam pintura de mobiliário, não precisa ser alentejano, pode ser de qualquer estilo, como é evidente. Pronto. Mas não pintura de madeira, caixas, etc., mas sim pintura de mobiliário. Por exemplo, a questão das caixas, lá está, voltamos à mesma coisa. Se a pessoa compra uma caixa, não é, de madeira, seja ela fabricada em Portugal, ou seja ela numa loja de chinesa, ou seja o que for, e depois faz uma pintura, isso não é considerado um trabalho artesanal, não é? Se a pessoa trabalhar a madeira, já é diferente. Portanto, se trabalhar a madeira, desde a matéria-prima, fez a caixa e depois faz a sua decoração, entra não na pintura de madeira ou de mobiliário, mas sim no fabrico de utensílios e objetos em madeira ou na área da marcenaria. Depois há um conjunto de técnicas que são próprias, digamos assim, da área das manualidades e das artes decorativas, não é? Como o guardanapo, a encáustica, a decoupagem, o falso vitral, o patchwork embutido, etc., que são técnicas que não pertencem ao mundo das artes e ofícios e do artesanato. Só para dar um exemplo, por exemplo, o patchwork embutido. Não sei se há aqui gente da área da costura ou da área têxtil, imagino que sim, não é? Mas isto são aquelas liberdades, digamos assim, que as artes decorativas, as manualidades, as artes plásticas têm e que as artes e ofícios não têm. Isto é, os tecidos costuram-se uns aos outros, não se colam. E o patchwork embutido é uma técnica de retalhos em que os retalhos de tecido são colados uns aos outros. Isso não existe no mundo das artes e ofícios. O que existe é a costura e não a colagem de tecidos. Pronto. Por último, a questão da bijuteria montada. Ou seja, há uma atividade dedicada à bijuteria no repertório, que se chama Fabrico de Bijuteria, em como o nome indica, se pretende reconhecer artesãos que fabriquem a bijuteria. E fabricar a bijuteria não é montar a bijuteria. Isto é, se eu compro um pendente e uma corrente e junto uma coisa à outra, não estou a fazer um trabalho artesanal. Certo? Pronto. Ou seja, o que se exige é o quê? É que das duas uma. Ou as pessoas fazem os componentes com que apresentam a bijuteria, claro que há componentes que não faz sentido fazer, os fechos, etc., como imaginam, não é? Pronto. Mas os componentes essenciais são, de facto, apresentados são feitos pelo próprio, ou então podem não fazer os materiais, mas ter um trabalho de manipulação dos materiais muito considerável. Por exemplo, a bijuteria em arame ou bijuteria em miçangas, não é? Em que há trabalhos que são quase rendas de bilos feitas em arame ou com a utilização de miçangas. Portanto, isso é um trabalho que não é juntar uma peça à outra, não é acoplar materiais. É, de facto, fazer um trabalho de manipulação de materiais muito, muito considerável. Portanto, isto é só para vos dizer as áreas em que é mais difícil para nós avaliar muitas vezes os processos, fazer a sua apreciação, etc. E depois ainda é mais complicado, quando muitas vezes as pessoas têm um pé num lado e um pé no outro, percebem? Pronto, e quando tem um pé num lado e um pé no outro, nós temos que ver o que é que faz sentido, não é? Quer dizer, se eu tenho uma produção em que 95% do que eu apresento não tem enquadramento na carta, não é por ter depois 2 ou 3 bordados que por acaso faço, e que faço bem, que vou ter carta de bordadeiro. Isso não faz sentido. Quer dizer, ou seja, há sempre uma exigência, se quiserem, que a presença da pessoa no mercado faça sentido com a atividade em que é reconhecida, certo? Pronto. Isto era essa parte, depois no final podemos trocar impressões se quiserem sobre esta matéria, mas era só para deixar esta questão mais ou menos clara, não é? E é claro que isto não é para desencorajar ninguém. Quem tiver a certeza que não está enquadrado, se calhar não vale a pena apresentar o processo. Quem não tiver a certeza, apresenta o processo e ele é apreciado naturalmente. E também já agora uma coisa que é importante dizer, é que não há emissões de carta vitalícias, isso não existe. Já vamos ver. Aliás, está ali. Não está. Depois eu já falo mais à frente. Não há, de facto, cartas vitalícias, como não há indeferimentos para toda a vida. Nós tivemos processos que foram indeferidos e 2 ou 3 anos depois passaram a ser deferidos. Porque a pessoa, com a fundamentação que lhe foi apresentada para a recusa da carta, alterou o seu processo produtivo e depois reapresentou. Portanto, isso não tem drama nenhum, como imagino, não é? Então, o reconhecimento é feito através de 2 títulos, a Carta de Artesão e a Carta de Unidade Produtiva Artesanal. Elas podem ser relativas a uma ou mais atividades, das 185 até 3. Podem ser do mesmo grupo, isto é, todas as atividades dentro do têxtil, ou podem ser de grupos diferentes. Até podem ser de grupo de
da área não alimentar e também da área alimentar. Podem coexistir, não há problema. Agora é assim, porque é até 3? Lá está mais uma diferença relativamente às manualidades ou às artes decorativas. Eu lembro-me sempre de uma senhora muito angustiada que nos telefonou há uns anos, e outros que já nos ligaram menos angustiados, mas enfim, mas a senhora estava completamente perdida porque olhava para as 185 atividades e conseguia identificar 75 ou 80 que ela acha que fazia. Isso, na área das artes e ofícios, é uma coisa um bocado aberrante, quer dizer, porque se recuarmos no tempo, os artesãos, certo, tinham um determinado ofício, quer dizer, o artesão era ceramista, era oleiro, não fazia bordados, não é? Portanto, ou seja, havia uma lógica de especialização. Claro, como sabemos que a desagregação das atividades, que são 185, é muito grande, é frequente as pessoas, naquilo que fazem, no fundo, enquadrarem-se em mais que uma atividade. Então, a legislação permitiu chegar a 3, e não mais do que isso. Depois, os artesãos por conta própria requerem em simultâneo as 2 cartas. Portanto, isto também é importante explicar, que é, a carta de artesão, no fundo, é atribuída como um reconhecimento dos saberes e das competências que a pessoa tem naquela área determinada, ok? A carta de unidade produtiva artesanal é atribuída à empresa, ou ao ateliê, se quiser, ou o que seja. Um artesão, para ter carta, tem que estar, já vamos ver depois, tem que estar coletado nas finanças. Ao estar coletado nas finanças, ele é em nome próprio, ele é um empresário em nome individual. Portanto, é um empresário em nome individual que tem uma empresa. De quantos trabalhadores? De um. Que é quem? Ele próprio. Ok. Portanto, trabalhadores por conta própria são unidades produtivas artesanais e, simultaneamente, artesãos. Portanto, o denominador comum não é a carta de artesão, é a carta de unidade produtiva artesanal. A carta que dá acesso aos apoios do IFP é a carta de unidade produtiva artesanal, não é a carta de artesão, certo? E depois, porque o IFP apoia, lá está, a participação de empresas nas feiras, empresas artesanais, que muitas vezes são apenas. Por isso é que se pede sempre a carta de artesão. Dessa carta de unidade produtiva artesanal, dessa carta de unidade produtiva artesanal pode depender uma carta de artesão, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, consoante as pessoas que trabalharem naquela mesma unidade produtiva artesanal. Há aqui uma exceção que é o Prémio Nacional do Artesanato. Pronto, o Prémio Nacional do Artesanato pode-se concorrer quer as unidades produtivas, quer os artesãos. Imagina um artesão assalariado que tem determinadas competências, a unidade produtiva não se candidata, mas ele pode achar que se pode candidatar ao Prémio de Artesanato, dada a carreira que tem. Portanto, tudo bem. Mas estes apoios às feiras são para as unidades produtivas artesanais. Por último, todo o processo é gratuito, portanto não tem qualquer custo para os promotores. Quais são os requisitos para a obtenção da carta de artesão? O primeiro é lógico, já falámos, a atividade tem que estar no repertório. Se eu olho para o repertório e não consigo encontrar nenhuma atividade onde me enquadre, à partida isso pode não ser muito bom sinal. Depois, outro requisito é o domínio dos saberes e das técnicas, e portanto, quando se estrutura a candidatura, tem que se apresentar documentalmente alguma coisa que tenha a ver digamos, com esta área do domínio dos saberes e das técnicas, que é o quê? A lei fala em ou certificado de formação profissional na área de 1.200 horas, portanto a legislação tem que ser alterada, porque ela é de 2001, como eu disse, 2002, não é? Em que havia formações de larga duração, era o tempo das escolas oficinas no IFP, que eram 1.680 horas, não é? Havia formações de 3 anos, etc. E tal. Hoje em dia a formação, como alguns saberão, está estruturada de outra maneira, não é? E são formações modulares, a pessoa vai adquirindo competências e muitas vezes não tem propriamente, não faz um curso logo à partida de 1.500, 1.200 horas. Pronto. Portanto, isso vai ter que ser revisto. De qualquer maneira, há outra via para a questão da carta de artesão, que é não a via da formação dessa forma, mas a via das aprendizagens informais, isto é, os autodidatas ou as pessoas que fizeram formações de mais curta duração, foram desenvolvendo e com experiência pessoal acabaram por atingir determinado grau de saberes, não é? E, portanto, o que é que a pessoa tem que fazer? Ou apresenta o certificado de formação, como digo, ou apresenta uma descrição do seu percurso de aprendizagem não formal por período não inferior a 2 anos. Quer dizer, não é possível começar a fazer uns trabalhos de vidro, sei lá, no mês passado e fazer o pedido de carta, não é?
Por isso também a questão que há um bocadinho era aqui colocada de o que é que vem primeiro, não é? Neste caso não é o ovo e a galinha, mas de facto tem que vir primeiro a atividade, porque o que estamos aqui a falar é de um reconhecimento, e o reconhecimento só se faz de alguma coisa que já existe. Se a pessoa diz, eu tenho o projeto de vir a fazer cerâmica, nós dizemos, ok, então faça cerâmica, e depois mais tarde pede o reconhecimento com a carta, não é? Por isso é que nessa fase inicial pode ser importante os apoios ao empreendedorismo que o Instituto tem e que já foram referidos. E depois a dedicação à atividade a título profissional. O que é que isto quer dizer? No fundo, ter a atividade legalizada, estar, neste caso, coletado nas finanças, não é? E esta atividade pode ser uma atividade exclusiva, pode ser uma atividade principal ou pode ser uma atividade secundária. Portanto, é possível ter outra atividade profissional qualquer e ter a atividade artesanal como complemento. E isso dá também acesso à carta. A nível da unidade produtiva artesanal, o primeiro requisito é o mesmo, tem que estar legalmente constituída e registada. Se for um empresário nome individual, basta estar coletado nas finanças. Se for uma sociedade, já é mais complexo, tem que estar, enfim, ter a sua constituição já. E depois ter como responsável pela produção um artesão portador de carta. Ou seja, então se eu para ter carta de artesão preciso de estar ligado a uma unidade produtiva e se para ter uma unidade produtiva artesanal preciso ter um artesão, então a única maneira é juntar as duas coisas e pedir as duas cartas em simultâneo. Porque é que a lei diz ter como responsável pela produção o artesão portador de carta? Porque pode acontecer que uma determinada entidade, uma determinada empresa artesanal, possa ser reconhecida como unidade produtiva artesanal, mas de facto, por exemplo, o proprietário não ser artesão, pode ser apenas gestor da empresa, não é? E, portanto, o que é preciso é que nas pessoas que trabalham no dia-a-dia e que metem a mão na massa, como costuma dizer, esses têm que ser reconhecidos como artesãos. Os serviços mínimos é um artesão para uma unidade produtiva artesanal. Nós encorajamos sempre que, se há 4 ou 5 artesãos naquela unidade, todos possam pedir esse reconhecimento. Também a dimensão da empresa, entre 1 e 9 trabalhadores em regra, mas há uma exceção que permite que sejam consideradas empresas maiores se o processo produtivo for avaliado como sendo um processo artesanal. Portanto, resumindo, a candidatura e os seus elementos. Primeiro, os formulários e os elementos de identificação. Portanto, um formulário de pedido de carta de artesão, formulário de pedido de carta de unidade produtiva artesanal. O tal certificado de formação ou a descrição do percurso de aprendizagem por período não inferior a 2 anos. A declaração de início de atividade nas finanças e declarações de alteração que surjam depois. Também a descrição dos processos produtivos, dos equipamentos utilizados, as matérias-primas, os produtos obtidos. Portanto, o formulário de unidade produtiva artesanal tem lá mesmo uns campos para se fazer essa descrição. E depois fotografias dos produtos, das fases de fabrico, da oficina ou do ateliê onde a pessoa faz o seu trabalho, do próprio artesão a trabalhar, etc. Sabendo que isto é adaptado à realidade da pessoa, quer dizer, qual é o local de trabalho de uma bordadeira? Em princípio é o sofá da sala, não é? Portanto, não há problema nenhum quanto a isso. Isto é, não é preciso ter instalações dedicadas, não é preciso... Pronto. Depende um bocado das atividades, como imaginam, não é? Mas, enfim, isto é precisamente, a pessoa tem um cantinho em casa onde faz os trabalhos, pois é aí que deve fotografar e deve mandar isso no processo. E depois, fotos dos stands ou das bancas nas feiras, se aplicável, isto é, se frequentar feiras e se tiver fotografias. Portanto, não é um elemento obrigatório, mas é um elemento que ajuda também a documentar a candidatura. Isto é igual para ambas as... Sim. A sim. candidatura é igual. No fundo, é certo, este aqui que estamos a falar das fotografias, etc., tem a ver com a Carta de Unidade Produtiva Artesanal. Não, embora não pode apresentar só a candidatura ao artesão, portanto tem que apresentar sempre a unidade produtiva artesanal também, percebe? Agora imagine que uma unidade produtiva artesanal se candidatou com um determinado artesão, certo? E obteve carta. E 2 anos depois contratou outro artesão, certo? E quer carta de artesão para esse segundo artesão. Não vai ter que apresentar outra vez fotografia do portfólio, não sei o quê, tudo isso, porque isso já está na candidatura da unidade produtiva. De qualquer maneira, no site do CEART eu também tenho aqui impresso, há uns documentos que é como organizar o seu processo,
há um para não alimentar, outro para alimentar e outro para cosméticos, e portanto aquilo funciona como uma checklist. Para a carta de artesão, o que é preciso? Está lá, é uma questão de ver aquilo e organizar da melhor maneira possível. Bom, depois para a área alimentar, eu sei que há aqui algumas pessoas dessa área, o processo é um pouco mais exigente, ou seja, há um conjunto de requisitos especiais no modo de produção que têm que ser garantidos, não é? Por um lado, a questão da matéria-prima base ou principal dever ser originária, preferencialmente da região onde a unidade produtiva artesanal está instalada, isto é, se eu faço compotas de maçã e estou em Alcobaça, não faz sentido mandar vir maçã da Beira Alta para fazer as minhas compotas, portanto, é lógico, não é? É claro que depois há outras áreas em que as matérias-primas não existem cá, não é? Se eu trabalho no chocolate, Portugal não produz cacau, portanto, obviamente, tenho que importar, como é lógico, não é? Ou mesmo a cerveja. Já há algum lúpulo que é de facto produzido em Portugal, mas ainda pouco. Portanto, obviamente que há áreas específicas onde as matérias-primas têm que vir de fora. Mas é uma regra que, sempre possível, deve ser aplicada. Depois, a utilização de matérias-primas no seu estado natural. Portanto, não utilização de matérias-primas processadas. Utilização de processos físicos ou biológicos de caráter, não utilização, aliás, de caráter industrial, mas sim artesanais, e a não utilização de aditivos e auxiliares tecnológicos, com exceção dos de origem natural. Ou seja, quando o mercado compra um produto artesanal, e todos nós somos consumidores, se eu procuro uma compota artesanal, à partida vou à procura de um produto o mais natural possível, certo? Até pode ter um bocadinho menos de prazo de validade, mas isso não me incomoda, porque o que eu quero é que aquilo não tenha químicos. Pronto. E, portanto, a produção artesanal deve evitar precisamente essa situação. Por isso, quando se faz a instrução de um processo de candidatura a este nível, é preciso apresentar rótulos dos produtos, é preciso apresentar fichas técnicas dos ingredientes que se utilizam, não é? Dos próprios aditivos. Como diz ali, é possível utilizar aditivos desde que sejam de origem natural, não é? Por exemplo, utilizar a vagem de baunilha e não o extrato de baunilha. Portanto, ou seja, é preciso sempre a opção pelo ingrediente natural. Pronto. Isto é requisitos específicos do modo de produção. Depois, os requisitos administrativos. Tem que haver o comprovativo do licenciamento da atividade, ou seja, já não basta estar só inscrito nas finanças, é preciso ter previamente o licenciamento daquela atividade. As entidades coordenadoras de licenciamento, em regra, para estas atividades são as câmaras municipais, mas todo o processo de licenciamento é feito online, enfim, parece-me com alguma facilidade, sobretudo porque são, digamos, atividades de pequena produção que estão normalmente inseridas no tipo 3, que é um sistema de licenciamento mais simplificado do que, como imaginam, as grandes indústrias. Pronto, depois poderemos falar nisto no final, se quiserem. O comprovativo da constituição do entreposto fiscal de bebidas alcoólicas, ou seja, se eu faço licor, cerveja, gin, etc., eu estou a pôr álcool no mercado e, portanto, há uma coisa que são os impostos especiais sobre o consumo, não é? Que vão também incidir sobre o álcool e, portanto, é preciso fazer prova de que se está legal a esse nível. E depois, todos os processos da área alimentar têm que ter um parecer vinculativo da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que não é um problema do promotor, é um problema nosso. Portanto, nós é que, antes de atribuir a carta, temos que mandar o processo para o Ministério da Agricultura para obter esse mesmo parecer. Portanto, isto é importante também perceberem que a atribuição de carta de artesão ou de unidade produtiva artesanal não é uma via alternativa à questão da legalização da atividade, certo? Portanto, pressupõe a legalização dessa atividade. Primeiro é uma atividade legal e depois vamos ver se é artesanal ou se é industrial. Bom, basicamente é isso. Como havia muita enfim, carência de informação sobre esta questão da legalização das atividades produtivas, nós preparámos um documento que está disponível no site do SEART, e que se chama Legalização de Atividades Produtivas da Área Alimentar. Ou seja, nós poderíamos ter dito, olha, isso tem que cá chegar com estes documentos, ponto final parágrafo. E a pessoa diz, mas onde é que eu trato desses documentos? Eu não faço ideia nenhuma onde é que isso está. Então nós coligimos esta informação, que tem links, tem tudo o que é preciso, explica de uma maneira o mais simplificada possível os conceitos desta legislação que é prévia à Carta de Artesão,
para orientar as pessoas para conseguirem legalizar as suas atividades e depois então solicitar o reconhecimento. Eu perguntei há pouco, não há ninguém dos cosméticos, eu diria ainda bem, porque este ainda é mais complexo, ou seja, além do licenciamento da atividade é preciso haver o registro no Infarmed, é preciso a notificação dos produtos cosméticos num portal europeu de notificação de produtos cosméticos, é preciso cumprir uma norma, enfim, uma ISO de qualidade que se aplica aos produtores de cosméticos, que são as boas práticas de fabrico, em que é preciso garantir a questão da higiene, da segurança dos produtos, etc. Portanto, isto são produtos que são aplicados no corpo, não é? E como são aplicados no corpo, podem ser perigosos para a saúde humana. Por exemplo, aquele argumento que diz, mas eu faço um cosmético, isto é completamente natural, isto só tem aqui ingredientes naturais. Pois, eu posso usar só ingredientes naturais, mas depois fazer uma contaminação total no fabrico do cosmético e com isso estou a pôr um produto perigoso no mercado. Por isso é que existe um regulamento europeu, existe o Infarmed, que é a autoridade nessa matéria, e portanto nós só avançamos com a atribuição de carta quando temos a certeza que tudo isto é cumprido. De certa maneira, sim. Exato. Depois aqui, mais uma vez, como as pessoas não sabiam que volta é que haviam dado para legalizar a área dos cosméticos, com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e também com o próprio Infarmed, avançámos em 2017, 2018 com este guia, orientações para a atividade de produção de cosméticos em pequena escala. Mais uma vez, é tudo o que tem que ser feito antes de pedir a carta de adesão e da unidade produtiva artesanal e que está disponível também no site do CEART, que ajuda as pessoas que querem avançar nesse sentido a poderem fazer a legalização da sua produção. Pronto, vamos para a parte final da apresentação. Eu peço desculpa, estive a detalhar, enfim, um bocadinho mais, mas quais são as vantagens na obtenção da carta? A primeira é o acesso aos apoios e benefícios que o Estado atribui ao artesanato. Já tivemos aqui o exemplo referido do Programa de Promoção das Artes e Ofícios do IFP, os apoios às feiras, a questão da participação no Prémio Nacional do Artesanato, etc. Ou outro tipo de medidas, eu recordo, por exemplo, daquela medida especial da Covid-19, não é? Em que se procurou apoiar os artesãos, dada enfim, a inexistência de vendas nesse período em que havia o confinamento, e, portanto, foi possível haver uma medida especial que apoiou os artesãos, portadores de carta, lá está, portanto, é uma garantia que é dada pelo reconhecimento. Depois, o acesso às principais feiras de artesanato do país, que são exclusivas para artesãos com carta, ou dão melhores condições, ou dão prioridade. Também o acesso em condições vantajosas ao selo Portugal Sou Eu. Não sei se conhecem esse selo, mas no fundo ele destina-se a distinguir e a promover os produtos nacionais, o que é nacional, não é? E, neste caso, existe um protocolo entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional e o Portugal Sou Eu, que permite que quem tem carta de unidade produtiva artesanal tenha uma via verde para o acesso ao Portugal Sou Eu. O que significa que parte da avaliação que eles costumam fazer já não fazem, porque já foi feita por nós, para a atribuição da carta, e também os preços, penso que é entre 50 e 80 euros por ano. Uma empresa normal paga 3.500, 4.000 euros por ano para a adesão ao Portugal Sou Eu. Depois uma matéria também importante, que é a possibilidade de utilizar menções específicas como produto artesanal, fabrico artesanal, handmade, cerveja artesanal, gelado artesanal e por aí fora, não é? Queijaria artesanal, bom. Ou mesmo bordado artesanal. Pronto. É claro que isto é mais sensível na área alimentar ou nos cosméticos, não é? E quem faz a fiscalização disto não somos nós, é a ASAI. Portanto, de vez em quando a ASAI vai às gelatarias e depois a seguir aparecem-nos pedido de carta de unidade produtiva artesanal na área dos gelados para uma série de entidades. Portanto, isto é importante perceber isto, ou seja, não é obrigatório ter carta para fazer produtos artesanais, certo? Mas é obrigatório ter carta para comunicar ao consumidor que aquilo é um produto artesanal. Só o pode fazer se tiver carta. Pronto. Mas é obrigatório para dizer que é artesanal. Exatamente. São as tais menções. Estas menções não podem ser utilizadas sem o reconhecimento. Devidamente, pronto. Sim, claro, é o que me digo. Epá,
não me consta que a ASAI tenha um dia chateado uma bordadeira porque diz que é um bordado artesanal. Pronto. As coisas são mais graves na área alimentar, em que o qualificativo artesanal é uma mais-valia para o produto, não é? Pronto. E, portanto, mas de qualquer maneira é interessante também ficarem com esta ideia. Depois, também, e por último, a possibilidade de sinalizar os produtos com este símbolo, que foi criado através de uma portaria em 2004, que indica ao consumidor que está a adquirir um produto que é produzido por uma unidade produtiva artesanal. Portanto, é uma sinalização que se dá ao mercado que está a adquirir um produto com base numa legislação determinada, de alguém que tem a carta número tal, que está reconhecido nas atividades A e B, pronto, tudo isso. Só para ficarem com uma ideia, hoje em dia existem 4.168 unidades produtivas artesanais com carta no país, nas diversas áreas, que integram 4.570 artesãos. Lá está, os artesãos são sempre mais que as unidades produtivas, porque algumas têm mais do que um artesão. A distribuição por região está ali, portanto não surpreende ninguém que o Norte seja naturalmente mais forte. Surpreende, exatamente. Surpreende muita gente que Lisboa esteja nos 23%, né, e que seja o segundo grupo, mas a área metropolitana de Lisboa tem de facto muitos artesãos, chamados entre aspas artesãos urbanos, se quiserem, e tem uma tradição grande ainda de oficinas antigas relativas às artes e ofícios. Depois só destacar ali os Açores, que é um grupo importante, mas já tinha um sistema de certificação dos artesãos antes da Carta de Artesão, e depois esse sistema migrou para o sistema... Não. Nos Açores e na Madeira são entidades, sim, no âmbito da autonomia. No caso dos Açores é o Centro de Apoio ao Centro para o Artesanato e Design dos Açores, o CADA, e no caso da Madeira é o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, o IVBAN. Nós aqui, infelizmente, não temos dados da Madeira, porque ainda não nos mandaram essa informação, mas os Açores já conseguimos tê-los, digamos assim, no registro nacional. A forma jurídica das unidades produtivas artesanais é esmagadoramente empresários em nome individual, portanto também não surpreende ninguém, são 93% ou 94%. Há algumas sociedades unipessoais, mais ainda sociedades por cotas, e depois um número residual de cooperativas. E isto é a importância dos diferentes setores no Registro Nacional do Artesanato. Portanto, o maior setor é o grupo das artes e ofícios têxteis, também não surpreende ninguém, com 32% praticamente das ocorrências, não é? E depois há aqui outros setores que se destacam, as artes e ofícios da cerâmica, que é o segundo, as madeiras, que estão ali depois em quinto lugar, e depois cá em baixo os bens alimentares, 8%, portanto é menos, e o grupo 13%, que é um grupo tal e com muita expressão, porque é onde se enquadram as atividades que não se enquadram nos outros grupos, não é? E, portanto, acaba por ter 40 e tal atividades, e daí a expressão que tem, não é? Pronto. Basicamente é isso. As informações obtêm-se, claro, no CEART, portanto, está tudo muito, pensamos nós, de uma maneira muito clara no portal do CEART. Estão aqui os contactos também, depois ficam também na documentação, se quiserem fotografar. Ok. E isto é uma imagem do site do CEART relativa à Carta de Artesão, não é? Em que temos aqui, lá está o ponto 1, organização do processo de candidatura, com área não alimentar, alimentar e cosméticos, como é que se organiza. Depois as tais legalização prévia das atividades esportivas da área alimentar ou da área dos cosméticos. Depois os formulários, o da artesão e o da unidade produtiva artesanal, a tal lista de atividades artesanais e as notas explicativas. Portanto, está tudo de facto disponível. Nós próprios estamos também, naturalmente, sempre disponíveis. Aquilo que dizemos é que as pessoas, reunindo os requisitos, apresentem a candidatura. Ela pode ser apresentada por e-mail. Ainda não temos candidaturas eletrónicas. Vamos ter, se tudo correr bem, a partir de janeiro. Portanto, agora ainda não há candidatura eletrónica. A candidatura pode-nos chegar por correio, em mão, por estafeta, ou por e-mail, não é? Pronto. E quando se manda uma candidatura por e-mail, muitas vezes as candidaturas são pesadas, porque têm muitas fotografias, etc. Podem utilizar sistemas tipo Google Drive, o e-transfer, seja o que for, e depois nós do lado de lá descarregamos e imprimimos o que for necessário
e na volta pedimos aquilo que faltar. Portanto, ou seja, nunca há uma candidatura que seja recusada por estar incompleta, certo? Se está incompleta, a gente pede o que falta. Claro, se a pessoa depois não responder ao que falta, aí, claro, é arquivado, como é evidente. Está bem? Pronto, não sei se... Eu sei que é muita informação, mas de qualquer maneira... Sim, claro. Eu acho que se calhar também para todos, se calhar é uma questão de se que é relativamente à experiência ou à formação adquirida por vias não formais. Muitas vezes há muitos artesãos que aprenderam com os pais e com os avós, ou seja, não há um contrato de trabalho que comprove essa experiência e esse conhecimento. Ou seja, nem há evidências muitas vezes, não é? Exatamente. Ou seja, se algum artesão que se queira candidatar, em termos do currículo, colocar, por exemplo, eu aprendi com a minha mãe, ou portanto, são saberes que às vezes até se passam de geração em geração, isso também pode ser validado? Isso pode ser validado, sim. É assim, se a pessoa tiver elementos de prova, deve juntar. Sei lá, a pessoa diz, olha, eu faço isto já há 15 anos, pronto. Por exemplo, o queijo, estou a falar do queijo, por exemplo, sim. O queijo, apesar do queijo ser uma atividade, pronto. O queijo depois tem outras, sim, pronto, exatamente. Uma coisa mais simples, sim. Que aprenderam, pronto. Mas sim. Portanto, imagina, a pessoa diz que faz queijo, pronto, agora pira o queijo. Apesar de ser uma atividade muito mais difícil. Faz queijo há 15 anos e por acaso tem, de facto, elementos de prova, ou seja, uma notícia de jornal que saiu uma vez, um louvor da Câmara Municipal, não sei o quê. Agora, imaginem, pode acontecer que seja um artesão que já faz aquele trabalho há muito tempo, mas é que a imprensa local nunca reparou nele, percebem? A Câmara nunca o distinguiu e ele não tem nenhum elemento de prova. Ora, vale a sua declaração sobre o compromisso de honra. E depois, também não é pelo papel e por aquilo que a pessoa diz que nós vamos avaliar que sim, que a pessoa domina os saberes. Essa avaliação é feita na análise da candidatura, nos processos produtivos que utiliza, no resultado final dos trabalhos, etc. Percebe? Sei lá, imagine uma pessoa que aprendeu a bordar em casa e tem hoje em dia 60 anos e já borda há 50 anos. Mas imagine que o bordado é mal feito e tem insuficiências. Não é uma questão estética, é uma questão técnica, porque a estética nós não avaliamos nada do ponto de vista estético, é do ponto de vista técnico. Se o bordado tiver insuficiências, porque o desenho não presta, porque o resultado final, nós não podemos considerar que aquela pessoa domina os saberes, apesar de fazer bordados há 50 anos. Pronto, e então, do ponto de vista também pedagógico, procuramos ajudar a pessoa a poder evoluir, a fazer algumas formações, etc. Pronto. Mas foi importante essa pergunta para desmistificar isso e dizer que se a pessoa tem elementos de prova, olha, por exemplo, hoje em dia, um elemento de prova que muitas vezes nos mandam é posts no Facebook ou no Instagram, não é? A pessoa diz, olha, eu comecei isto em 2019, portanto já há 6 anos, ok. E até tenho aqui, olha, está aqui a minha página do Facebook onde eu tenho estes posts e não sei o quê, que já na altura fazia e estava e acontecia. Pronto, isso é considerado. Sim. O meu projeto tem muitos locais, sim. Muita área de abrangência, e pelo que tu falaste ao bocado do mel, se calhar está enquadrada, não sei se ela não está. Sim, claro. Sendo só uma das partes do meu projeto faz sentido, eu posso enquadrá-lo apenas o mel, como produto artesanal, sendo o resto do projeto... Mas os outros são também produtos alimentares? Não. É parte agrícola, gestão florestal, eventualmente... Pronto, é assim, exatamente. O que está aqui... Ainda bem que me faz essa pergunta, né? Como se costuma dizer. Não, é que o que está aqui considerado na área do alimentar é sempre, à exceção do mel, são atividades de produção, não é de produção primária, certo? Ou seja, não está o cultivo da fruta, não é? Por exemplo, está a transformação da fruta em compota. Portanto, a única exceção é mesmo o mel, que é uma atividade de produção primária, certo? Embora depois pode haver aromatização do mel e outro tipo de produtos que decorrem daí, não é? Portanto, nesse caso, a única coisa que faz sentido é mesmo o mel. O resto não é possível, porque não há transformação, quer dizer, é uma atividade agrícola e não agroalimentar. Portanto, o que está aqui são sempre produtos agroalimentares e não produções primárias agrícolas. No futuro há de ser também a parte da transformação e utilizar os nossos produtos. Pronto, exatamente. Ou seja, neste momento o que pode avançar claramente, imagino que o mel esteja legalizado, sim, certo? Pronto, exatamente. Neste momento é possível avançar com a questão do mel. Agora imagino que um dia, não sei se têm pomares,
Pronto, imagino que começam a fazer compotas. Podem depois acrescentar a atividade das compotas ao mel. Portanto, sim, ou seja, a carta vai sempre seguindo o percurso e o trajeto da pessoa. Mas posso começar para já com o projeto Claro, do mel, com certeza. depois... Só é possível, lá está, a atribuição de carta naquilo que existe. Olha, e um dia vamos fazer compotas, está bem? Então agora é mel. E depois, quando fizerem compotas, a atividade número 2 passa a ser integrada na carta. Sim. De repente, lembrei, há um limite para a quantidade de produto. É que se sim. fizer 100 toneladas já não será artesão. Ou 1000 toneladas. Sim, Exagero. normalmente o limite tem a ver com a questão do licenciamento, não é? Portanto, o próprio licenciamento tipo 3 e as atividades que podem ser feitas, nomeadamente, ou podem ser autorizadas pela Câmara Municipal para serem feitas em edifício destinado à habitação, imagine, biscoitos, pode fazer biscoitos na sua cozinha. Ou melhor, a Câmara Municipal, se entender que sim, pode autorizar que faça biscoitos na cozinha, pode passar o alvará para isso. Também pode entender que não, ok? Mas a legislação permite que sim, que seja possível. E depois, na legislação do licenciamento, que nós temos também no site do CEART, tem lá as quantidades possíveis. Está a ver, sei lá, não me lembro agora no caso dos biscoitos, mas qualquer coisa como 1000 quilos, 1500 quilos. Normalmente há limites ligados ao tipo 3, mas que normalmente ninguém chega lá. Mas há aqui uma questão Sim. que é, há unidades produtivas artesanais que faturam muito. Sim, mas isso... Não, mas isso faturação. Sim, isso faturação, Sim, quanto mas mais isso não melhor. quer dizer, ou seja, produzem muito. Não pode ser na casa da pessoa, que é essa a questão. Sim, Ou pode, seja, exatamente. produzir mais Pronto, a cerveja, eu agora não me lembro, mas acho que a nota explicativa fala em 10.000 hectolitros, se não me engano. 10.000 hectolitros de cerveja é uma brutalidade. Mas se vocês soubessem o que faz a Sagres e a Superboc e não sei o quê, ficavam completamente loucos. Portanto, os 10.000 hectolitros de cerveja, que a maioria dos artesanais não chegam lá perto sequer, mas é o estatuto da pequena cervejeira, não é? Que está a anos-luz das grandes indústrias de cerveja. Não é? Pronto. Mas sim, quer dizer, há um pouco essa questão, nunca se levantou na área alimentar, porque normalmente são, sei lá, por exemplo, a questão do queijo, eu peço desculpa, falou da questão do queijo, não é? Nós já tivemos queijarias que tiveram carta e que depois foi retirada a carta. Porquê? Porque passaram de um estádio de produtor artesanal para um estádio já de produtor industrial, percebem? Ou seja, na nota explicativa, por exemplo, do queijo, há referência à questão, não é só das matérias-primas utilizadas, como falámos ali, mas também à tecnologia de produção, percebem? Isto é, se eu tenho um enchimento automatizado de formas, se tenho uma série de processos que estão automatizados, já não tenho um processo artesanal. Portanto, o processo artesanal implica que ainda se faça o escorrimento da coalhada em termos manuais, etc. E há algumas empresas, até com alguma dimensão, não vou estar a dizer nomes, que têm carta de unidade produtiva artesanal, mas porque são praticamente uma multiplicação de processo artesanal. Portanto, em vez de ser só uma artesã a fazer queijo, têm 10 ou 15, mas fazem todas do procedimento artesanal, percebem? Pronto, isso depois também é avaliado, claro. Se eu, nessa parte da cerveja, se eu quiser fazer Sim. uma parceria com alguém que já tem uma cervejaria artesanal, Sim. e depois quiser ela vender com a minha marca, a cervejaria com a qual tem parceria é que tem que ser uma unidade de produção artesanal, não eu. É. Mas o problema agora é este, é que isso tem que estar evidenciado na rotulagem. Seja de uma maneira clara, isto é, marca tal, produzido por empresa tal que tem unidade produtiva artesanal, ou pelo menos ter lá o número de carta, produzido por unidade produtiva artesanal, número X, que as cartas têm... Todas as cervejeiras artesanais que a gente compra se têm esta... Sim, não. Ou seja, as que têm, eu só posso responder pelas que têm carta de unidade produtiva artesanal, que são cerca de 30, mais ou menos, no país. Não é? A cerveja que nós compramos, cerveja artesanal, Pois, alguma tem carta, a outra não tem. Então não podem dizer artesanais. Pois. E, portanto, quando a ASAI depois intervém... Nós Nós fazemos um trabalho, sinceramente, fazemos um trabalho de difusão de informação e aqui há 2 ou 3 anos fizemos um levantamento
na internet, pronto, aquelas coisas que se fazem ao serão depois de jantar e quando não se tem nada que fazer, não é? Pronto, e é fácil encontrar, escreve cerveja artesanal no Google e aparece uma série de coisas, não é? E, por exemplo, quer na cerveja, quer no gelado, quer no chocolate, sobretudo no alimentar, nós fizemos um levantamento, mas também na área alimentar, que nos permitiu identificar potenciais produtores artesanais. E quando nós tínhamos a certeza, pelo que estávamos a ver, que era um produtor artesanal, mandávamos informação sobre a carta. Também não mandávamos, se nós sabíamos que aquilo não tinha pernas para andar, não valia a pena estar a... Mas houve muitas cervejas, por exemplo, e gelatarias, que fizeram o pedido na sequência dessa alerta. Depois nós alertamos, atenção, nós não somos a ASAI, mas a ASAI faz essa fiscalização, não sei o quê. Sim. Eu e o meu parceiro cervejeiro temos os dois que ter esta carta. Não, só quem produz. Só quem produz. Sim, porque a carta é para produtores, não é para quem faz, por exemplo, o design do produto, não é para quem faz a receita da cerveja, é para quem produz a cerveja, para quem fabrica a cerveja, não é? Embora, falei aqui do design, há muitos artesãos que têm as duas funções, não é? São designers do seu produto e são produtores do mesmo, não é? Agora, por exemplo, sei lá, uma pessoa que fez formação em joalharia, XPTO, e que é designer de joias, como hoje em dia muita gente se intitula, não é? Nós o que pretendemos perceber é se a pessoa faz joias. Se é designer de joias e manda fazer as joias noutro sítio, noutro ateliê, não tem nada a ver connosco nem com a carta de artesão nem da unidade produtiva artesanal. É como, quer dizer, um construtor ou um arquiteto, por mais queira, não é construtor civil. Quer dizer, uma coisa é o arquiteto, outra coisa é o construtor civil. Portanto, os artesãos são os construtores, percebem? Não querendo chamar os empreiteiros, mas sim. O restauro do património faz parte da carta de artesão? Pois. Boa pergunta. Faz. Sim, ok. Sim, mas há ofícios. Sim, mas há ofícios. Nem sempre, sim, tem razão. Há um grupo que é o restauro de património móvel e integrado e o restauro de bens comuns. Aí não se exige que a pessoa faça os produtos, mas de facto há um trabalho de restauro que é considerado como um trabalho artesanal. Sim. Nesse caso, sim. É muito específico. Uma questão de Agora também só dizer uma coisa que é, a nível do restauro de património não há nenhuma carta emitida, por exemplo. Pronto, porque há um diferente com o Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura. Ou seja, temos artesãos, se quiser, que trabalham na área do património, não é? Mas que têm carta nos seus ofícios específicos. Isto é, por exemplo, não tem carta em restauro de madeiras, restauro de património em madeira. Não tem carta nessa área, mas tem entalhador, percebe? Tem carta de embutidor, tem carta de dourador, ou seja, o seu ofício especializado é possível obter a carta. Eu faço conservação e restauro. Sim. Ok. Ou seja, eu faço restauro. Eu posso pedir a carta de artesão Pode. só fazendo restauro. Sim. Não preciso fazer produção. Sim. Não? Aliás, tem o grupo 10 e o grupo 11, que são precisamente restauro de têxtil, restauro de pintura, restauro de bens comuns, restauro não sei o quê. Eu tenho a atividade aberta com recuperação imobiliária, é só pedir carta. É só, exatamente. Fazer o processo como deve ser. Sim, mas sim, está enquadrado. A questão às vezes dos artesãos é que, de facto, abrir uma atividade económica envolve determinados custos, não é? Financeiros ao longo dos anos. Obviamente, quem desenvolve a atividade de forma complementar, por exemplo, a isenção de contribuições para a segurança social, porque já há uma entidade que faz, e de facto às vezes limita um bocadinho, do que eu tenho constatado e falado às vezes com algumas pessoas, limita um bocadinho o início da atividade devido aos custos associados que depois tem com a atividade. Mas já foi pior, não é? Sim, porque agora a segurança social pode ser. Exatamente. Sim. Ou seja, eu costumo dizer isso que é, as pessoas têm também que decidir o que é que querem fazer. Claro, Isto é, se querem continuar a ter uma atividade subdesenvolvida e vender umas coisas aos amigos, ou ir a uma feira ou outra e fugir quando vêm os fiscais, não é? Há quem faça isso, junta tudo, foge, pronto. Ou então querer fazer disto uma atividade mais a sério. E se quiser fazer disto uma atividade mais a sério, tem que estar legalizada. E não é só o simples ato de se inscrever nas finanças. É lógico, porque a partir do momento que as pessoas se inscrevem nas finanças, nascem outras obrigações, passar faturas sobre o que vendem, etc. Depois os artesãos ainda nos costumam perguntar, então, está bem, eu passo fatura se a pessoa pedir. Isso não é assim, porque a lei o que diz é que passo fatura sempre
Se a pessoa quer, leva a fatura, se não quer, a fatura é destruída, mas eu tenho que sempre faturar. Agora, mas portanto, a questão da segurança social, não é? Porque tem implicações a 2 níveis, o abrir a atividade como empresário nome individual. É na segurança social e no IRS. O IRS é ótimo. Porquê? Porque se eu vir aumentada a minha contribuição para o IRS, significa que vejo aumentado o meu lucro. Porque o IRS só incide sobre o lucro. Portanto, se eu de repente começar a pagar muito IRS, excelente, é bom sinal, porque senão já está a entrar muito dinheiro. O caso da Segurança Social era de facto um caso muito complicado, não é? Havia era 140 euros mais ou menos por mês que era preciso descontar para a Segurança Social. A partir de 2019, creio eu, o valor é de facto muito inferior. Em função do rendimento, há um valor, penso eu, que tem que se pagar, que são 20 euros por mês, mas fica-se dentro do sistema. Portanto, já não é o bicho de 7 cabeças que era, não é? Pronto. Há mais alguma questão para já? Senão eu lembrei-me agora aqui de outra. Sim, diga. Tem a ver com as IPSS. Isso, era isso que eu ia falar. Isso, até porque está aqui a Facidade, se calhar mais alguma instituição. Também a Facidade também. Pronto. Muitas vezes há muitas instituições, tendo em conta também aquilo que vão desenvolvendo, até tendo em conta o cariz social que têm, que desenvolvem alguns produtos que poderão ser eventualmente considerados ter um cariz artesanal. Para as IPSS, qual é a eventual solução que pudesse haver, por exemplo, no caso da Facidade, eu sei que vocês fazem produtos muito interessantes, não sei se têm características artesanais ou não. Sim, temos a doçaria e... A doçaria é sempre interessante. Cerâmica. É uma instituição de apoio a pessoas com deficiência, aqui em Manteigas. E desde há muitos anos que criámos o ateliê de doçaria para, enfim, treinar os nossos jovens, ensiná-los no contexto de uma atividade laboral. E também no sentido de podermos vender os produtos para criar alguma sustentabilidade do próprio ateliê e pronto, para fazer face às despesas da instituição. O ateliê já foi criado em 2005 e pronto, foi evoluindo bastante bem. Temos um CAI associado a este... Mas o ateliê não tem personalidade jurídica, certo? O ateliê, não a entidade, claro. Sim. Paulinha, ajuda-me. Não tem problema. Ok. Pois a questão é a seguinte, é que, segundo a legislação que rege este sistema, só é possível candidatar-se para a unidade produtiva artesanal entidades que tenham determinado tipo de natureza jurídica, não é? Ou seja, estamos a falar de empresários em nome individual ou trabalhadores independentes, estamos a falar de sociedades unipessoais, sociedades por cotas ou sociedades comerciais ou cooperativas. Portanto, ou seja, são entidades de tipo empresarial, sempre, e com fins lucrativos. Já aconteceu em algumas circunstâncias, temos meia dúzia de casos em todo o país, associações culturais, associações de artesãos, IPSS, não é? Que têm projetos semelhantes ao vosso, e a única solução, se quiserem avançar com um pedido de carta, é criar a própria entidade, criar uma sociedade unipessoal, em que o único sócio é a entidade sem fins lucrativos, certo? Portanto, a IPSS cria uma empresa, e depois essa empresa é autónoma da IPSS, tem um NIF diferente, etc., tem contabilidade à parte, e congrega nessa pequena empresa toda a parte da produção e da comercialização dos produtos artesanais. E então aí já a carta não é atribuída à IPSS, porque não pode ser, mas é atribuída à empresa XPTO que foi criada por aquela entidade. Pronto. E depois isso tem outra questão que é, lá está, pelo menos um artesão ligado a essa empresa tem que ter vínculo à empresa. Nem é a IPSS, mas é à empresa, não é? Para pedir a carta. Pronto. Já são das voltas mais complexas. Exato. Porque não queremos, a estabilidade de produção alimentar, mas Sim. também cerâmica. Nós Sim. temos um ateliê de cerâmica
e que queremos, já estás a ajudar, mas queremos desenvolver muito mesmo para Claro. colocar produtos no mercado. Pronto, mas como digo, é possível a unidade produtiva ter carta na área não alimentar e na área alimentar. Isso não seria problema, né? Agora a questão é essa, é que pronto, se a entidade decidir avançar para aqui, para este sistema, só mesmo criando uma entidade autónoma. Autónoma para cada uma das... Não, pode ser para todas, sim. Pode englobar as... Claro, é isso que eu estou a dizer. Pode englobar, pode ter tecelagem, cerâmica e mel, ou compotas, ou doces, seja o que for, não é? Desde que sejam as tais 3 atividades. Eu depois posso ficar com o vosso endereço de e-mail e mando-lhe um e-mail. Nós temos um e-mail preparado para IPS e para entidades sem fins lucrativos, onde explicamos a fundamentação legal e damos as pistas que é possível correr. E depois, claro, é uma decisão da entidade, como é evidente. Nós já em tempos idos andámos a Paula pode falar melhor disto, ela esteve envolvida no processo. Ok. E chegamos aqui à conclusão que não nos conseguimos enquadrar enquanto IPSS. Pois, é mesmo essa a questão. Nem é tanto pela atividade produtiva que estamos a falar, todas as atividades que vocês estão a falar têm enquadramento na lista, não é? No repertório, mas é mesmo pela questão da natureza jurídica. Tínhamos aquele colaborador que está afeto ao ateliê, mas que também faz outras atividades dentro da instituição. Dentro da Caixa de Artesão, teria que fazer só aquela atividade. Pode não fazer só aquela atividade. Tem que haver um vínculo entre ele e a empresa que foi entretanto constituída, não é? Agora, se depois está sempre a fazer cerâmica ou se faz outras coisas, isso aí não... É uma questão de gestão da própria entidade, não é? É evidente. Isso aí já... É, claro. Não sei se há mais questões. Depois, se houver assim, alguns casos particulares ou assim que queiram falar, estou à disposição. Relativamente... Eu coloco muitas questões. Muito obrigado. Relativamente também aos apoios do IFP, se quiserem voltar a esse tema, não é? Estamos à vontade. Não é falem agora ou calem-se para sempre, porque podem falar quando quiserem, podem nos contactar, têm os contactos, tem tudo.